Shalom, shalom! Hoje chegou o dia de nós irmos cultuar, adorar o nosso Deus num culto abençoado. Por que muitas vezes falam assim, você é igrejeira, né? Muitos da minha família falam, você vive em igreja. Eu amo estar dentro da igreja, porque onde tem mais de 3 reunidos, a presença é certa dos anjos de Deus descerem naquele lugar. Então assim, eu fui uma pessoa eu seria a última pessoa a frequentar uma igreja. Nesses 14 anos de convertida, eu fui muito perseguida. Então assim, mas eu não deixei me abater a minha fé pelas pessoas. Não se abata pelas perseguições. Eu já fui perseguida por ser bem formada. Eu já fui perseguida de as pessoas usarem púlpito para falar alguma coisa assim para mim de piada. Eu já fui perseguida da pessoa não acreditar em mim e falar assim, Deus mandou fazer uma campanha na tua casa. Porque a pessoa não acreditava plenamente naquilo que ele visualizava. Aí o pastor foi fazer 3 dias de campanha na minha casa. Nisso, ele pôde, assim, quando ele chegou no meu escritório e tal, que ele viu, né, em relação a, que tem às vezes algumas coisas assim, né, de formações acadêmicas, especializações, mestrado, ele foi e pegou depois. Eu servi um grande banquete para ele, para as obreiras, né, em gratidão por terem ido lá, se oferecerem, né, para poder orar a casa e tal. Eu me senti honrada, mas depois Deus me explicou o porquê. Eu peguei, ofereci um bom prato, fiz para eles camarão, uma macarronada com camarão, fiz salada, fiz pudim, ofereci sorvete para ele, sorvete que ele gostava, que eu sabia que ele gostava de sorvete, um bom sorvete que era de pistache. Aí comprei chocolate para as irmãs, comprei o suco que ele gostava, que a gente sabia nas comemorações, o suco que ele gostava, né? Quando a gente recebe um profeta em casa, você tem que oferecer o de melhor, mesmo que você só tenha, de repente, um copo de água da torneira. Mas aí você oferece o que você tem, né? Limpa a tua casa, dê o melhor de si para receber um servo de Deus, um profeta de Deus, né? E ele era profeta, ele é profeta. Eu fui só de 2 igrejas, né? Fui convertida na Assembleia e fui 11 anos dessa igreja. E depois de muitos anos, quando eu fui dar o meu testemunho, que Deus tinha curado o meu útero, quando eu fui dar o meu testemunho, que no passado, com 19 anos de idade, eu tinha feito um aborto, que eu venho de uma família disfuncional, não é tirando a minha culpa. Eu vim de uma família disfuncional, de adultério, né? Tudo muito complicado. Um dia eu dou meu testemunho completo, então não seguíamos nada. A minha mãe era daquele tipo de falavam simpatia, ela fazia. Aí já o pai de criação, ele seguia São Jorge, aí a gente ia com ele, seguia e tal. A gente não frequentava nada, não tinha fidelidade em nada e nem frequentava nada. Era tudo crendice, tudo coisas que não estavam na palavra, que não era a verdade de Deus. Então, era só maldições que eram contabilizadas na nossa vida, uma vida torta. E com 3 anos de idade, minha mãe saiu de casa. O histórico é longo, grande, mas resumindo, com 19 anos de idade, né, me perdi nada, né? Primeira vez sexual, eu engravidei. E nisso a pessoa não quis, terminou comigo, não queria saber, tal. E como que eu iria? Eu morava de favor na casa da minha irmã. Então, ele, né, ajudou, tal, aquela situação toda, e fizemos aquela coisa horrorosa que todo mundo sabe, em clínica de aborto, coisa horrível. Foi uma maldição terrível na minha vida, até eu me livrar disso uma vida inteira, hoje com 50, vou fazer 52 já. Então, assim, paguei um alto preço por isso, por esse grande pecado. Foi um pecado mortal na minha vida. Mas não vem o caso que meu pai já me perdoou, meu Deus me perdoou, que ele mesmo me perdoou, quando anos e anos e anos depois de 30 anos, ele curou meu útero, que eu tive uma doença incurável no útero, adenomiose, era terrível. Eu sangrava mais de 4 anos, interruptamente, como aquela mulher do sangue lá, do sangramento lá, hemorrágica de 12 anos, eu sangrei 4, e Deus me curou meu útero. Então, assim, quando eu fui dar esse testemunho, esse grande testemunho que eu orava, eu pedia perdão, eu implorava pelo perdão de Deus, e estava já na igreja há anos já, e eu não era curada. Então,
quando eu fui dar esse testemunho, mudou ali a situação mudou para mim. Eu já estava na igreja, já tinha 10 anos. Eu ainda fiquei mais 2 anos ainda embaixo de retaliações, de perseguições. A minha própria pastora chegou para mim no final do meu testemunho, virou e falou assim: não esperava isso de você. Você é uma pessoa assim tão caridosa, tão não sei o quê. Eu olhei assim, eu falei: pastora, todos nós temos um passado. A senhora sabe, eu não venho de berço cristão. Todos nós temos um histórico. Mas ali mudou tudo. E assim, e esse outro pastor, profeta de Deus, quando ele foi na minha casa visitar, que ali minha vida toda mudou. Então quando ele foi visitar, que eu ofereci tudo isso, tal, não sei o quê, depois ele chegou no púlpito, ele jogou na minha cara, Bom dia. Ele jogou na minha cara, falando assim: o que adianta ter, que aí ele viu, né, no escritório, né, aí ele falou assim: o que adianta ter mais de 30, na época eu tinha 36 certificados e diplomas, né, que ele viu no escritório. Por que adianta ter esse monte de diploma, ter esse monte de coisas e ainda não se libertar ainda de brinco, de maquiagem, de roupas, desse jeito assim, né? Assim, desse jeito assim que eu ando, né? E continuo andando aí nessa caminhada aí, que Jesus não está preocupado com isso, Jesus está preocupado com o meu caráter igual a ele, não está preocupado com minha roupa, com meu batom, com a minha maquiagem, com nada disso. Então, assim, e meu coração puro, e ele, uma pessoa ferida, nunca casou, com 42 anos, cheio de dor aqui, dor acolá, todo assim, dor de cotovelo, porque nunca se formou em nada, nunca correu atrás para nada. Então, assim, ele só é abençoado porque Deus deu os dons a ele. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. E ele tem realmente que se agradecer por isso. Mas aí o que ocorreu? Simplesmente ele me arrebentou no púlpito falando mal de mim. Ele contabilizou os meus diplomas e certificados e vomitou tudo no púlpito. Eu falei assim: misericórdia, Senhor, como pode a pessoa usar disso para poder, assim, querendo, aí dali para lá foi só querendo secar minha fé, as perseguições veio. Aí começou, aí os espíritos de religiosidade: esse brinco, quando que vai largar esse brinco? Não está liberta ainda? E eu pensando: misericórdia. Aí pessoas que vinham falar comigo desse jeito, e eu sabia de alguns defeitos delas, de fofoqueira, de que estavam em adultério fora dali da igreja, pessoas que eu já tinha visto, já presenciado, eu não falava nada, eu nunca fui disso. Então, assim, porque eu sempre tive um coração misericordioso, que eu acho que é porque, como eu tive um passado muito torto, então acho que Deus me deu essa misericórdia no coração de pensar. E eu orava pela pessoa, e eu orava por esse pastor. Eu falei: Senhor, dê uma varoa para ele, que ele só falava assim. As pregações dele era só para mulheres, era só sobre Esther, sobre Ruth, assim, só mulheres assim que já seguiam a Jesus, que seguia Deus, né, no caso a Deus. Então, assim, ele não pregava nunca sobre Raabe, ele nunca pregou sobre Oséias, do que Oséias teve que passar de casar com uma mulher que praticamente se prostituía, né? Ela abandonava ele, ia, arrumava outro homem, voltava para casa, que Deus mandava ele ficar com ela, por causa de questões que Deus estava querendo mostrar em relação à rebeldia do povo, desobediência do povo de Israel. Então, assim, ele só queria pregar, e ele sempre falando que a varoa dele seria varoa, tinha que ter, né, Provérbios 31, né, a mulher sábia, aquele negócio todo. E eu pensando: Senhor, misericórdia desse homem, Senhor. Esse homem já está com 43 anos, nunca casou na vida. Está morando ainda com a mamãe, debaixo do teto da mamãe, não rendeu nada, não criou nada, não formou nada. Ele só teve os dons, ótimo, maravilhoso, é uma bênção gigantesca. Mas nisso, as outras pessoas que tiveram um caminho de se formarem, de quererem crescer, até mesmo para somar para o reino. Gente, precisamos de pessoas bem formadas. Lucas era médico, apóstolo Lucas, né, discípulo Lucas era médico. Paulo, ele era diplomata. Então, não despreze o crescimento das pessoas, que as pessoas correram atrás, se esforçaram, estudaram, perderam seu tempo estudando, se aperfeiçoando na vida, para poder depois somar para o reino.
Tudo se soma, mas nada disso apagou a minha vontade em relação das igrejas. Nada disso. Eu só fui de 2 igrejas, né? E parei aqui, estou aqui ainda, só 2 igrejas. Então, assim, é porque eu gosto de igreja pentecostal e igreja pequena. Então, dá nisso, né? Igreja pequena de 30, 40 membros, dá nisso. Aí tem muita fofoca, muita perseguição, e eu gosto de igrejas assim, pentecostais, né? A mulherada da oração, do toque. Então, assim, que ali eu vejo a brasa viva de Deus e os anjos de Deus descendo. Então, eu não deixo de frequentar e não deixo de ir por conta dos outros. Eu vou ali para adorar a Deus e a minha entrega, eu chego lá e entrego, em adoração em tudo. Eu cultuo, eu oferto, eu faço tudo que eu tenho que fazer para o meu Deus, porque meu Deus merece o meu melhor, a minha melhor vestimenta, melhor tudo, mesmo que me critiquem, ó. Me critiquem, eu uso cinto, que eu uso brincão, que eu uso maquiagem. Eu não tô nem aí. Eu me preocupo com o meu caráter. E se os frutos do Espírito Santo estão atuando em mim e se eu estou oferecendo ao meu redor as minhas atitudes, o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, não deixe de ir ao culto por pessoas. As pessoas são errantes. A igreja é para doentes. Até os que estão lá no púlpito precisam também, às vezes tem uns que não são libertos, precisam de libertação, mas não aceitam isso. Mas um dia o Espírito Santo vai convencer. E continue orando por eles, porque eu continuo orando por eles ainda. Que eles vão se converter, sair da religiosidade e entender que Deus, Jesus está preocupado com o caráter. Jesus está preocupado com que a gente cumpra ser ali, ter os frutos do Espírito Santo de Deus. E Deus está preocupado com quem segue ali os mandamentos. Que depois que você se converteu, o teu passado, você só não volta mais a cair. Aí não, aí tá errado. Mas se você não voltou de novo a cair nos seus antigos pecados, está se mantendo de pé, a palavra fala. Tem que tentar, quem está de pé, tenta se manter, isso aí, porque as tentações são muitas. Mas você se mantendo em pé, obedecendo a Deus, cumprindo os princípios de Deus, os mandamentos, você está caminhando, irmãos, você está indo. Você está indo pela porta estreita e vai dar certo, tá? É claro que você não vai usar roupas indecentes. Ah, eu vou botar vou botar um decote aqui no umbigo. Ah, eu vou usar uma sainha curtinha. Não, irmão, você agora, né? Você está composto, você agora está lavado pelo sangue de Jesus e você tem agora o Espírito Santo de Deus que te convence as coisas que você deve usar. Mas você não tem que ser cafona, você não tem que ser, vou ficar com a cara lavada que só assim Jesus já me ouvi. Eu vejo um monte de irmã minha do coque, de cara lavada, com a vida só Jesus, os filhos estão desviados pela língua dela. A gente tem que tentar seguir a Deus e ajudar, e não criticar, amaldiçoar os filhos, que eu vejo elas amaldiçoando os filhos, em vez de orar pelos filhos, abençoar a vida dos filhos. Então Deus está preocupado com o nosso caráter, tá? Nosso caráter, nosso comportamento com as pessoas ao próximo. Aí, tinha pastor que chegava para mim dentro da igreja e falava assim, eu não falo com ninguém que eu sou da saúde, eu não falo com ninguém que eu sou pastor. Aí eu pensei, caraca, o cara está se escondendo de Jesus? Ele tem vergonha de Jesus? Ou ele tem vergonha de ser perseguido? Porque quando a gente fala de Jesus, a gente é perseguido. Eu sou perseguida no trabalho, em qualquer lugar, no prédio, onde for, eu sou perseguida. Eu sou perseguida em qualquer lugar. Então, eu nunca vou negar o nome de Jesus. Aonde eu estiver, eu vou falar que sou cristã. E se quiserem cortar minha cabeça, vai cortar. Ou eu sou cristã de verdade, ou eu sou uma mera disfarce de cristã. Se é para ser disfarce de cristã, amigo, sai, vai para fora e o capeta já está lá, de prontidão te esperando para te abraçar no inferno, no fogo do inferno. Ou, passado é passado, agora atualidade é atualidade. Então, é aquilo que eu falo, vem do jeito que você tá. Mas depois que você esteve ali, tem um processo. Eu passei por um processo. Não foi assim, me batizei, aceitei Jesus e fiquei, já tô santificada e justificada por Cristo. As minhas continhas eu tive que pagar e paguei feio. Nesses 14 anos eu paguei uma conta alta por todos os meus pecados, que todo mundo paga. Não pensa que você vai pagar os teus pecados lá no inferno não, irmão. Você vai pagar aqui mesmo.
às vezes paga com a saúde, paga com derrota financeira, paga em relação aos seus filhos, às vezes paga pelos teus pecados, que tua maldição pega nos teus filhos, aí teus filhos é que pagam o teu pecado. Então, se liga, vamos para a igreja, esquece as perseguições, vamos para a igreja que o nosso Jesus é lindo, está lá nos esperando para nós adorarmos Ele, glorificarmos e adorarmos esse Deus vivo. Eu amo igreja, eu sou igrejeira, independente das perseguições, independente de fofoca, disso, daquilo, aquilo outro. Quando eu vejo agora hoje em dia a gente já entende, né? A gente agora já sabe os códigos. Quando você vê nas festividades da igreja alguma coisa assim, irmãzinhas que vêm para falar mal do irmão, você fala assim: minha irmã deixou ele pegar um refrigerante, tchau. Depois a gente se fala, Deus te abençoe e abençoe também essa pessoa. Sai fora. Aí se vem outro irmãozinho querer falar contigo do teu brinco, do seu... Se você tá com a vida ajustada com Deus, aí você também fala: meu irmão, muito obrigada, tá? Se é de Deus, tudo bem, eu vou pensar e vou orar, tá bom? Se o Espírito Santo me convencer que eu tenho que tirar meu brincão, que é o meu brincão, que Jesus está preocupado, e não com o que eu estou fazendo com os outros, né? Igual Ele faz, que eu vejo, que a gente sabe de tudo. Então, assim, se preocupa cada um com a tua vida. Mas não largue a brasa viva que há dentro da igreja. Sabe por quê? Deus tem misericordiosa e Ele desce ali com os anjos todos dele de fogo e poder para poder fazer acontecer o movimento. Jesus ali, Ele dá os sinais e prodígios. Sabe por quê? Porque tem muitos ali orando. E todos pecadores, todos nós. Mas como assim? Deus tem tanta misericórdia que Ele vai para e fala assim: eu vou abençoar esse povo. Hoje eu vou soltar aqui a cura, a libertação, a restituição. Eu vou levantar um povo aqui abençoado para abençoar outras vidas. Não, hoje eu vou curar câncer e cura aquela leva de gente de câncer. Não, hoje eu vou curar todos os paralíticos. Vamos curar os paralíticos. Mas sabe por quê? A unidade faz a força. Então não deixa de ir na igreja por causa de pessoas. Eu sou igrejeira e continuo sendo igrejeira. Perseguida ou não perseguida, eu vou continuar na igreja. Amém?